decadência das minas. E você aí achando que reclamar de impostos altos era coisa moderna. Olha só. É legal a gente voltar um pouquinho. A primeira lei de Minas foi de 1603, que era a época da União Ibérica. Então não era uma legislação portuguesa, era uma legislação espanhola. Com o começo da exploração do ouro, então rapidamente eles enviaram uma pessoa para cá, para tomar conta, que era o intendente das minas, e eles ficavam na vila e eles eram a representação do poder da coroa na vila. Para não perder o brinquedinho brilhante, Portugal cria a Casa da Intendência. E ela ficou responsável por julgar crimes contra a coroa, controlar a exploração do ouro e cobrar os impostos. Então eles dividiram, a coroa dividia o que eles chamavam de datas, que eram os lotes para a exploração do ouro. Então não era qualquer um que podia explorar, tinha que ser alguém indicado pela coroa portuguesa para explorar essas datas. E nessas datas que eram demarcadas, pagava-se em primeiro lugar o quinto, que era a quinta parte de tudo que era produzido. Todo o ouro era retirado, levado para a casa de fundição. Ele já chegava limpinho na casa de fundição, que era um local na cidade para pesar e embalar o ouro e separar o quinto. Nessa época existiam dois tipos de atividades mineradoras, as lavras e a faiscação. E junto delas vieram as tais cobranças altíssimas. Todo o ouro, seja o ouro das lavras, seja o ouro dos faiscadores, necessariamente tinha que passar pela casa de fundição e era retirado o quinto da coroa. Mas o que seria um ouro quintar, já descontado o percentual, a taxa da coroa, que seria de 20% o quinto, 20% de tudo que se
se explorou. Então, para a coroa, no fundo, pouco importava se esse ouro era produzido por meio de faiscadores ou por meio de lavra. O que interessava a ela, efetivamente, era o quinto. O que interessava era o imposto da coroa, a extração do tal exclusivo metropolitano. Eles não podiam, inclusive, comercializar com nenhuma outra nação, isso em virtude do próprio pacto colonial, né, que vai durar aí até, de certo modo, o século XVII, fim do século XVII, início do século XX, quando começa a cair essa ideia do pacto colonial. Quando você começa a descobrir o ouro em Minas Gerais, que antes você não tinha relação nenhuma em nenhuma jurisdição para falar, olha, todo esse ouro vai ser pago em cobrança de impostos. Você vai quintar o ouro, você vai cobrar um imposto pela sua circulação, alguma coisa. Isso não tem nos primeiros anos. Então a coroa portuguesa ela vai se impor na região. E isso, num determinado momento, vai levar muita gente a se rebelar contra. Onde tem muito dinheiro, você pode apostar que vai rolar briga. E é nesse cenário que aparece um cara chamado Filipe dos Santos. Rico, fazendeiro, tropeiro, que defendia o fim da fiscalização e das casas de fundição. Em 1718 a 1720, mais ou menos, há uma série de revoltas escravas. Você tem revoltas do próprio Filipe dos Santos, que é um homem bom, um homem da oligarquia, dos grupos de mando, que se rebelam contra essas cobranças e a imposição também de mando do governo da capitania de São Paulo, Rio e Minas. Há um forte debate sobre se esse motim ele teria um cunho patriótico, nacionalista efetivamente. Ele é classificado dessa forma pela historiografia, mas a gente vai ver que tinha uma história tinha mais por trás dessa história. O que se associa aí era muito mais a disputa da exploração do ouro e em relação ao imposto cobrado pela metrópole do que efetivamente uma revolta, um motim de escravizado. As ideias do Filipe acabaram atraindo muita gente da classe média e das mais baixas também para uma luta armada. E a revolta de Filipe dos Santos, ela suscitou um outro entrave administrativo. A coroa estava tentando resolver a situação, uma maneira muito ilusória de resolver, achando que cobrar tributo você tem todo o controle, e na verdade não tem. Um povoamento, um controle vai muito além disso. E a revolta de Filipe dos Santos mostrou que eles precisavam ter um controle maior, porque ainda assim eles não tinham conseguido. Bom, essa brincadeira levou mais ou menos um mês, com todo o grupinho do Filipe, inclusive, invadindo, tomando Vila Rica. A partir daí, eles seguiram marchando para Mariana e deixaram o conde de Assumar, que era governador na época, no mínimo preocupado. Essa multidão chegou até a janela do Assumar e ele, assustado com o perigo que estava iminente, prometeu para todo mundo que marchou de Ouro Preto até Mariana, que atenderia todas as suas reivindicações. O conde propõe para esses caras uma conversa pacífica. Mas, meus amores, adivinha só o que aconteceu? Vou dar só uma dica. Tá lembrado dos Emboabas? Traição. Ele, então, mandou desarmar, prender e enforcar as principais lideranças, dentre eles o Filipe dos Santos. O Filipe dos Santos também foi esquartejado, foi morto, amarrado ao cavalo e foi puxado o seu corpo dilacerado em quartos. Porque era assim que se resolviam as coisas no Brasil colônia. Bobeou?
Então são penas cruéis para servir de exemplo à população. Não faça o que aquele condenado fez, senão você vai pagar com o preço da sua vida. E a revolta de Filipe dos Santos mostrou que eles precisavam ter um controle maior, porque ainda assim eles não tinham conseguido. A revolta de Filipe dos Santos foi debelada, os impostos continuaram, as casas de fundição foram adiante, mas eles fizeram uma nova reforma na geografia local. Então, de novo, o ciclo do ouro mudando a cara da colônia. A capitania de São Paulo e Minas de Ouro foi, então, redividida em capitania de São Paulo e capitania de Minas Gerais. Há quem defenda que o título de herói da nossa história deveria ir para o Filipe e não para o Tiradentes, por ter sido o pioneiro ali nas ideias. Existe semelhança entre a Inconfidência Mineira e a revolta de Filipe dos Santos de 1720? Aparentemente, não. Por quê? Porque são momentos históricos diferenciados. Os contextos da economia, da política e mesmo a questão social, elas são diversas. Tiradentes, Filipe dos Santos, eles foram condenados e pagaram com a vida por rebelar-se contra a coroa portuguesa. Filipe dos Santos, 1720, contra a cobrança de impostos, a imposição fiscal da capitania. Tiradentes, 1789, contra a opressão fiscal, contra a tirania da coroa portuguesa, contra a cobrança de impostos. Isso é um paralelo que a gente pode fazer, mas entre eles há um hiato de 70 anos, que não se justifica. Os Inconfidentes não leram Filipe dos Santos, não leram o movimento do Filipe dos Santos, mas sabia, a capitania ao longo dos anos, isso foi sempre lembrado. A história do Santo do Pauoco muita gente conhece, mas e a do Viraçaia? O início do século XVIII em Minas Gerais ele é marcado pela bagunça social, pela desigualdade entre as pessoas. Se antes a liberdade de comércio era possível, tudo que você apreende, que você descobre é seu, a partir de um determinado momento na capitania de Minas Gerais isso não existe. As pessoas são obrigadas a pagar pelo ouro que estão encontrando em terras que são da coroa portuguesa. Com o passar do tempo,
E esse modelo, não sei se eu posso falar isso, mas esse modelo Chupim de administração, que a gente bem conhece hoje, começou a não ser suficiente, porque tudo que ia, eles gastavam. Aí então eles inventaram um outro imposto que era a captação. E aí a captação era terrível, porque pagava-se uma quantia por cada escravo que trabalhava na data, primeiro por cada escravo, aí depois foi por cada homem livre, e depois foi se a pessoa conseguia ter uma data e ela mesma explorar, era o imposto sobre ela mesma, por isso captação, que era por cabeças. Então esses eram os principais. Se antes, então, era possível você viver da liberdade de exploração e lucrar 100% com tudo que encontrava, agora você já não pode mais. Era só somando impostos. Então você tem um giro econômico muito alto, é uma sociedade extremamente rica na sua volumetria, na sua riqueza visual, mas automaticamente é uma sociedade de pessoas pobres. Você tem uma quantidade muito grande de listas, que a gente chama de débitos e créditos. São listas de devedores. Compra-se e vende muito fiado. Na segunda metade do século XVIII, a arrecadação do ouro está caindo. E a coroa portuguesa exige que a capitania continue arcando com o pagamento das 100 arrobas de ouro ao longo do ano. Só que vai chegar uma hora que as minas de ouro já não estão mais tão produtivas como estavam, por exemplo, na primeira metade do século XVIII. E aí causa um problema, porque você vai acumulando dívida, que vai chegar num determinado momento, você não consegue cobrir as 100 arrobas para pagar para a coroa. Então você chega aos 60, aos 70, aos 90, aos 80 e não vai chegar aos 100. Então esse ano acumula 20, 30, 30, 50, 80. Vai chegar uma hora que essa dívida vai se tornar enorme. Tanto que em 1789 você tem o equivalente a quase 8 toneladas de ouro em débito. Com o tanto de impostos que eram cobrados, e assim, tinha os donos de terras das datas que pagavam impostos, mas não eram só eles, né? Então, assim como hoje, era imposto por toda a região aurífera. Então, se você tinha um prostíbulo, você pagava imposto. Se você tinha uma taberna para oferecer refeição, pagava imposto. E cada vez mais impostos. Muitos dos impostos que circulam dentro da sociedade brasileira são impostos que também existiam na África, nas possessões asiáticas, em outras regiões do Brasil, isso tem. Especificamente para Minas, você tem um ou outro aí melhor adaptado. Em 1788, as pessoas estão apavoradas, porque estava todo mundo sabendo que a coroa portuguesa ia decretar a cobrança da derrama, de maneira impositiva. A derrama é você pagar o débito em atraso. Então, aí vem a primeira questão, como é que seria feita a cobrança da derrama? Então você teria que pegar essas 8 toneladas de ouro e dividir pela população total. Então daria, por exemplo, 20, 30, 40 gramas para cada um. Durante muitos anos a gente acreditou que era assim, mas a ideia da derrama não é essa. Então se fosse pouco, você ainda poderia tentar manipular a população, mas não é. A ideia é, eu invado uma casa, eu vou recolher os bens de valor. Por exemplo, 50, 100. O outro, mais 80 réis, que dê 2 toneladas de prata, ouro, qualquer coisa. Até dar a quantidade de débitos, que são essas 8, 7, 900 e pouco. Isso é um estopim, porque na hora que você decreta a derrama, a população vai ficar alvoroçada. Ninguém vai querer, em nenhum momento, pagar isso aí. Porque são dívidas muito antigas, que às vezes a pessoa que está ali é jovem, nem... Quando ela surgiu para a vida, essa dívida já existia há anos, há décadas. A população não aguentou mais, né? Os intelectuais da cidade conseguiram se unir e fazer um levante contra Portugal. Então a Inconfidência Mineira foi um movimento que aglutinou a elite de Minas Gerais da segunda metade do século XVIII. Ali você vai ter proprietários de terras, agricultores, mineradores, contratadores, pessoas que exercem atividades militares e administrativas e jurídicas da capitania.
Minas é uma região de convulsão social a todo momento, brigas, revoltas, contestações políticas, chicanas cotidianas de dentro de casa. Então você tem muito conflito. Mas todos esses inconfidentes, eles se unem em torno de um ideal que é libertar Minas Gerais do jugo e da exploração colonial. Existia a possibilidade dos inconfidentes abolirem a escravidão? Primeiro, eu como leitor da documentação da Inconfidência, dos depoimentos, da poesia desses inconfidentes, eu não enxergo que eles eram escravistas. Eles poderiam concordar com a abolição, com princípios de liberdade de escravos, mas falar que esses inconfidentes eles eram abolicionistas, eles iriam libertar os seus escravos, eu acho que é demais. Por quê? Esses proprietários, esses grandes proprietários, dependem dos escravos para fazer funcionar suas propriedades. A Inconfidência não existiu. Na verdade, é essa a questão. A Inconfidência Mineira é um movimento que não existiu. Por que ela não existiu? Porque ela foi denunciada pelo coronel Joaquim Severo dos Reis antes do início do movimento. Então, por exemplo, quando o Silvério dos Reis delata o movimento estava assim, o que seria na reta final, já preparando a decretação da derrama para que essas pessoas se levantassem. E antes dele começar, o governador tomou ciência da delação e a repressão começou automaticamente ali. Tentou-se, em alguns momentos, nós temos as cartas, as correspondências falando isso, olha, comece o movimento, já, né? Mas o estopim foi perdido. Por quê? Esperava-se a decretação da derrama e ela não foi decretada. Então a população que poderia rebelar-se contra a cobrança exacerbada do imposto, né, em atraso, vai se rebelar por quê? E esses inconfidentes, então, esses grupos, essas pessoas mais importantes da sociedade mineira, começam a entregar, alguns começam a entregar um ao outro. E eles são todos presos, são 24 inconfidentes presos, 23 condenados, porque o Cláudio Manuel da Costa faleceu no cárcere, né? Ou foi morto, ou foi assassinado. As teorias são assim, muito interessantes, as teorias do assassinato, e muito interessantes as teorias de que ele se matou. A gente pensar que os inconfidentes são execrados publicamente em Minas, mas fora dali eles vão constituir a sua vida privada e vão trabalhar. Outros casos, por exemplo, outros inconfidentes que vão para a África exercem atividades administrativas no alto escalão local do governo. Porque você não tem, às vezes, na África, pessoas qualificadas para exercer algumas atividades. Então esses personagens vão fazer o quê? Eles vão ser incluídos na administração pública local. Primeiro ponto que nos fica. Quando a Inconfidência Mineira é denunciada, as pessoas começam a se entregar, eles são presos e remetidos, uma parte para o Rio de Janeiro, uma parte fica nos cárceres em Vila Rica,
E aí, aos poucos, vão indo todos para o Rio de Janeiro. São presos por aqui nas fazendas. Por exemplo, o comboio que vai buscar José de Rezende Costa é o mesmo que pega o Alvarenga Peixoto. Eles vão passando nas propriedades, prendendo as famílias e vão descendo. Alguns tentaram fugir, não conseguiram, foram presos e aí vai. E todos foram levados para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Eles vão ser julgados e em 1792, dia 20 de abril, é decretada então a sentença final. Todos os inconfidentes, com exceção do Tiradentes, têm a sua pena de morte anteriormente decretada, dia 17 de abril. Dia 20 de abril, todas as penas são comutadas para o degredo na África, com exceção do Tiradentes, que foi o único a assumir o crime e a falar, literalmente, ele falou, eu sou inconfidente, eu me rebelei contra o jugo português na América, então ele está decretando, assinando a sua sentença de morte. O Tiradentes, ele tinha um papel fundamental, não só por ser militar, mas ele era um cara falastrão, um cara popular, ele era a pessoa responsável por ir, talvez, matar o governador e fazer a proclama de liberdade, pelo menos da capitania de Minas Gerais. O que nos fica desses movimentos rebeldes, por exemplo, de Minas Gerais? São movimentos de contestação à ordem, isso é importante a gente sempre frisar isso. Eles contestavam a imposição, as medidas administrativas portuguesas no local, ou seja, a extrema exploração que Minas Gerais vivenciava. Foram movimentos que pretenderam, vamos colocar entre aspas, que a gente nunca, pelo menos não vamos ter uma certeza disso, mas que pretenderam pelo menos uma melhoria social dentro da capitania. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, entre os seus projetos, estava em criar, por exemplo, uma universidade em São João del Rei. Os jesuítas são expulsos, de Portugal e em 1763 são expulsos de toda a América e só voltam em 1860. Vão se fechar os colégios dos jesuítas. O Brasil vai ficar sem escolas praticamente de 1759 até quase 1800. Por quê? Porque era proibida a educação na colônia. Ela estava a cargo dos jesuítas. Então você não tem universidades. Os brasileiros que queriam estudar tinham que se dirigir para onde? Para a Europa. O problema é que para você estudar na Europa é muito caro. Então só os grandes filhos da elite conseguiam ir para a Europa. Ao contrário, por exemplo, de você ter as universidades como nós temos desde o século XVI na América Latina inteira, na América Espanhola. Os inconfidentes, após a sua condenação, todos eles foram levados para portos na África. Quando a pessoa é condenada a degredo, não significa que ela, ao deixar o Brasil como um preso político, ela vai chegar no seu destino e vai permanecer presa. Isso não acontece. Com exceção dos eclesiásticos que saíram daqui presos e continuaram presos em Portugal, nos conventos lisboetas, os demais inconfidentes, os outros 18, eles permanecem livres na África. É impressionante a trajetória desses homens, eles merecem ser estudados. José Álvares Maciel vai ser um desses homens, ele vai propor técnicas de mineralogia na África. E uma das suas propostas era vir buscar escravos que tinham e conheciam técnicas de mineração em Minas Gerais para levar para explorar o interior ali de Angola. Outro caso interessante é do próprio José de Rezende Costa, filho. Ele vai ser utilizado na administração local em vários cargos importantes.
E ele volta ao Brasil, ele é um dos poucos inconfidentes que regressam ao Brasil, virou membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado pelo Dom Pedro II. Ele vai ser eleito senador por Minas Gerais para votar a Constituinte, tanto que ele tem projetos de defesa do indígena, por exemplo, da liberdade religiosa, que após, já meados do século XIX, estão sofrendo um extermínio enorme no sul de Minas. Um caso interessante é o do Tomás Antônio Gonzaga, ex-ouvidor de Vila Rica. Né? O Gonzaga, ao chegar à África, em Moçambique, em menos de um ano, ao desembarcar na costa africana, ele, até por ser advogado, e o único advogado a exercer o ofício naquelas terras, ora, a gente já sabe o que vai acontecer. Todo mundo vai querer pegar os préstimos jurídicos do Gonzaga. Então ele vai se tornar um advogado de renome, que vai defender traficantes de escravos que atuam na região de Moçambique. Ele vai casar com a filha de um desses traficantes, né? Ele vai constituir uma família na África, vai ter filhos, tudo. Gente, e não é que no final das contas a gente também tem uma história à la Romeu e Julieta? Deixa eu contar para vocês. O Tomás ficava aqui nesta casa, olhando ali para baixo, naquela casa de portão, de porta, né, verde, ficava a Marília. E aí daqui ele colocava o seu paninho branco para fora e de lá ela também colocava o seu paninho branco. E isso significava que eles podiam se encontrar no meio do caminho. E esse meio do caminho é uma ponte que ainda existe ali. E ficava um de um lado, o outro do outro, namorando às escondidas, só se olhando, né? E o Tomás, enquanto isso, escrevendo poesias para ela e eles não se falavam, porque as famílias não aprovavam esse relacionamento. Então, é uma história de amor muito bonita aqui em Ouro Preto. Quando começa a verificar os bens, muitos bens que são realmente dos inconfidentes estão espalhados por outras propriedades, nas mãos de outras pessoas, escondidos. E que realmente é dele, a coroa portuguesa pegou pouco. A coroa, quando começa a prender esses inconfidentes, vão ter que se deslocar oficiais de justiça atrás dessas fazendas desses inconfidentes. A questão é, entra a emissão do documento legal, para que você leve esses proprietários a informar judicialmente o que eles têm ali dentro, o que pertence ao inconfidente, o que é da mulher, o que é dos filhos, porque se o casamento ele é legal, como hoje, ele tem meio a meio dos bens. O problema é que, entre você dar o ofício ser cumprido e você receber e ir cumprir esse ofício, esse período de tempo, como todos são amigos e informantes em todos os lados, o que aconteceu? Não preciso dizer. Às vezes o oficial de justiça, quando bate a porta,
a casa inteira está limpa, você não tem nada que tem de valor, não é que não tem de valor, mas o que é substancial e que pode ser escondido, já sumiu dali. O caso emblemático desses processos de corrupção da época é o de José de Rezende Costa. Mas um mês antes dele ser preso e conduzido ao cárcere, ele começou a articular a preservação do seu patrimônio. Ele casou a filha com um sócio, o Gervásio Pereira de Alvim. Simplesmente ele transmitiu metade do patrimônio dele, a parte importante, né, para a filha, como dote de casamento. E o que sobra, quer dizer, que a casa onde ele mora e mais os outros bens, não vão poder ser apreendidos. Por quê? Porque eles estão no caso da meação, da partilha de família. Só que entre você dividir o bem tem que ser leiloado. Como não tem comprador, porque ninguém vai se opor aos bens que pertencem a essas famílias que são ricas, que são importantes, o que aconteceu nos casos dela, como de outros inconfidentes? Ela compra por um preço mais baixo, o bem permanece na família e ela ainda sai pelo menos com 50%, 70% de lucro. Então, são esses casos emblemáticos na história de Minas que eu estou contando, que merece a gente revisar também um pouquinho, então, a participação das mulheres na Inconfidência Mineira. A dona Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, da região de Prados, do sul de Minas Gerais. Quando ela teve todos os bens apreendidos, metade desse patrimônio converteu-se como bem pessoal e a outra metade como bem relacionada ao sequestro para virar lucro para a coroa. O problema é que, quando os bens são apreendidos, ela comprova na justiça que os bens pertenciam ao pai dela e aos familiares. Quando a mãe falece, em 1793, o outro irmão da Hipólita exige a meação dos bens. Quando vão se olhar os autos de sequestro, de apreensão dos bens dessa família, ao invés dela entregar os bens que pertenceram ao marido, ela entregou os bens que foram da mãe. Eles denunciam ao governador que os bens foram omitidos e ela é chamada perante o tribunal para dar explicações sobre essa denúncia. E ela admite, eu subornei, eu enganei, eu comprei o silêncio do Meirinho. O Tiradentes, que é o personagem mais importante da Inconfidência Mineira, que vai ser condenado, ele também pertence a uma família de homens bons. O seu pai foi vereador na região de Tiradentes, de São João del Rei. Ele era um homem, um grande proprietário de terras, ele era um homem com influência política muito relevante, muito importante. A legislação mineral e de exploração das terras dizia o seguinte: você explora uma área, não é? Você tem que ter 12 escravos e essa área, para você ter direito a uma segunda área, você tem que mostrar que a primeira ela é produtiva. Só que não é só você receber uma terra e receber uma outra terra. Você também tem que esperar na fila. Todo mundo que quer território vai ter que ser atendido na primeira leva, aí se sobrar territórios, um segundo pedido ele é atendido. Tiradentes fez algo inusitado. Ele pediu 80 datas minerais, e conseguiu 43. Isso significa que ele é um homem vinculado ao poder. Dificilmente uma pessoa comum receberia 5, 6 propriedades. Segundo ponto importante, nessa mesma região, Tiradentes tinha uma propriedade nessa região próxima à Rocinha Negra, em São Simão, de 50 quilômetros quadrados. Essa área é o equivalente ao próximo que é a Grande São Paulo. E isso é sintomático. Então ele não era uma pessoa pobre, ele era uma pessoa rica. Tiradentes, para explorar aquelas terras, o gado, a agricultura e a mineração, que são fazendas mistas, como a gente chamava na época, ele, por exemplo, ele precisava ter sócios.
Então, quando ele foi preso, os sócios apresentaram à justiça uma série de documentos que, a princípio, não são verídicos, não são verdadeiros, falando que eles eram donos daquelas terras e o Tiradentes era nada mais, nada menos do que um funcionário deles. Então, Tiradentes vai aparecer para a história como um homem pobre, porque quando ele foi preso e foram apreender todos os bens, o que ele tinha? Não tinha mais nada. Sabe aquela imagem de Tiradentes, barbudo, com os cabelos compridos, tipo Jesus Cristo? Então, apaga isso da sua cabeça. Ele nunca poderia ter sido desse jeito simplesmente por ele ter sido militar. Podia, sim, no máximo ter rolado um bigodinho agora, não da forma como mostram ele. Essa aparência santificada surgiu logo na primeira pintura, no primeiro retrato que foi feito dele. Ele é um Jesus Cristo, cabelo comprido e barba. E não é, porque se fosse ver, o Tiradentes é um alferes. Ele devia estar sempre com a barba feitinha para andar dentro da lei, porque ele era tipo de um soldado. Essa é a grande questão do Tiradentes. Ele é um herói. E o herói, ele é ilibado, ele não pode ter máculas na sua trajetória. Os outros inconfidentes negaram até o fim. Isso é um ponto que leva, por exemplo, o Tiradentes a ser caracterizado como um herói. Eu acho que o mártir, ele é uma figura historicamente construída. Enquanto todos eles degladiaram e brigavam, Tiradentes literalmente assumiu o crime de ser rebelde, de traição ao rei. E o crime de traição ele é passivo de morte na forca. No caso, ele foi morto, esquartejado e decapitado em 21 de abril. Então, aquele mito que o Tiradentes morreu de barba, bigode, cabelo, isso é mentira. Nós temos os relatos históricos que comprovam que ele fez a barba, cortou o cabelo, porque o ritual desse antigo regime é justamente mostrar o morto, para mostrar a pessoa para todo mundo que está na encenação barroca de sua morte. Agora, a grande questão disso tudo, a coroa lucrou ou não lucrou com a Inconfidência? Nós estudamos nos livros didáticos e sempre falamos que a dívida da Capitania de Minas Gerais, desde a última derrama, nos anos 60, equivaleria aí a quase 8 toneladas de dívida. Ora, e o que os livros didáticos falaram, escreveram, estava escrito durante muitos anos? Que com a apreensão desses inconfidentes, toda a riqueza que pertencia a esses inconfidentes, elas foram vendidas, que essas 8 toneladas de ouro reverteram-se para pagar essa dívida da Capitania de Minas Gerais, o que é mentira. Não ganhou nada. Quando muito, deve ter ganho o quê? 1, 2 contos, às vezes, de um personagem. E no final, um dos primeiros atos do Dom João VI, ao tomar posse como príncipe regente aqui no Brasil, é justamente mandar devolver todos os bens que pertencem aos inconfidentes. Devolva, isso está dando prejuízo. Nós estamos pagando para manter esses bens, sendo que esses bens estão fazendo o quê? Eles não estão na posse da gente. Estamos no terceiro trecho dessa temporada. Bem-vindos ao Caminho de Sabará do Sul.